Eu ia começar esse vídeo dizendo assim, ó. Eu tô muito feliz com esse dorama. Tá aqui, ó, no roteiro, tá vendo? Eu tô muito feliz com esse dorama. Mas eu fui lá no primeiro vídeo, né, no vídeo da primeira temporada, ver o que vocês estavam falando. E aparentemente eu não posso começar com essa frase aqui, então eu vou mudar, tá? Eu tô muito feliz com esse dorama, gente. Posso fazer nada, eu tô feliz com o dorama. Sim, meu povo, hoje estamos aqui para quê? Para fazer a resenha da segunda temporada de Love Alarm, que saiu quando? Sexta-feira agora, dia 12 de março. E como estamos aqui num vídeo de segunda temporada, se você não viu nada de Love Alarm até hoje, nem sabe que dorama é esse, menino, esse vídeo aqui não é pra você. Porque aqui você vai tomar spoiler da primeira temporada, obviamente. Então, se você não viu nada, eu te aconselho primeiro ir assistir esse vídeo aqui, ó, que está aparecendo na tela. Eu vou deixar ele aqui em cima no card, o link. Já clica lá e já vai assistir, porque é a resenha da primeira temporada. E aí sim, eu faço a introdução, sem contar spoiler nenhum, e depois eu conto os spoilers da primeira temporada e dou as minhas impressões. Nesse vídeo daqui, vamos começar já sabendo tudo da primeira temporada. Vou dar aí uma introdução sem spoilers da segunda e depois, no meio do vídeo pra frente, eu aviso que eu vou começar a dar os spoilers da segunda temporada e aí eu conto tudo o que eu achei e o que eu deixei de achar de Love Alarm 2. Já gostou que o negócio aqui tá organizado? Então, minha filha, dá essa curtida, compartilha esse vídeo e, claro, se inscreva no canal, porque estamos agora rumo a 120 mil inscritos. E esse fim de semana eu e os membros do canal fizemos aí um combinado, que é o quê? Como não teve comemoração de 100 mil inscritos, quando a gente bater 120, vai ter uma live de madrugada aqui no canal. E não é só pros membros não, hein? É pra todo mundo essa live. Então vocês façam o favor de me ajudar. Dá aí a sua inscrição. Clica aí no botão vermelho pra gente chegar logo nesses 120 mil inscritos. E vocês terem aí uma madrugada da Manu. Quero ver como é que eu vou aguentar com a idade que eu tenho. Mas a gente dá um jeito. E quero também te convidar pra conhecer a loja do coreanismo agora na Shopee. O endereço continua o mesmo. coreanismo.com.br. Mas a gente tá agora na Shopee por quê, menina? Porque a Shopee vive dando frete grátis o tempo todo. É só vocês irem lá e verem qual é as regras do frete grátis que está disponível. Por exemplo, agora em março, eles estão dando frete grátis sem valor mínimo de compra e só pelo aplicativo. Então você vai lá, coreanismo.com.br, coloca suas pulseiras no carrinho, depois você entra pelo aplicativo da Shopee, clica lá em comprar, minha filha, e clica no cupom de frete grátis que a Shopee vai colocar lá no seu carrinho. As pulseiras, tirar frete e é uma maravilha. Vocês pagam menos, eu vendo mais e a Shopee fica feliz também, porque ela que tá inventando essa, então ela deve ficar feliz. Clica lá e vai conhecer a minha coleção de pulseiras e colares inspirados em doramas que você tá vendo já aqui do lado na tela. coreanismo.com.br. Love Alarm 2 é um dorama de 6 episódios de mais ou menos 50 minutos, dorama original da Netflix, agora de 2021. No dorama estão a atriz Kim So-hyun, que já fez também Goblin e Professor de Pesadelos. Aqui no canal tem resenha desses dois trabalhos com a Kim So-hyun. Aqui no card eu vou deixar uma playlist com todos os doramas que eu vou mencionar desses atores e atrizes. Jong-garan, que está no dorama Para Sempre Camélia, também tem resenha aqui no canal. Song Kang, que está em O Mentiroso e Seu Amor, Beautiful Vampire, Sweet Home. E já vou adiantar, Nabileira, porque eu quero trazer resenha de Nabileira para esse canal. Nabileira ainda vai estrear, então resenha de Sweet Home, de O Mentiroso e Seu Amor já tá aqui no card. Nabileira estará um dia. Go Min-chi, que também está em Sweet Home. E Kim Si-eun, que está em Miss Independent Ji-eun 2. Nossa senhora, o tamanho do nome desse dorama, hein? Bora começar então. O que eu posso falar sobre Love Alarm 2 pra você que não quer tomar spoiler, mas quer saber o que vem por aí? Vem por aí um roteiro muito melhor desenvolvido do que o da primeira temporada. Sim, esta é minha opinião e te explico por quê. Primeiro, porque o roteiro consegue continuar focado nos 3 personagens principais, que foi algo que eu já trouxe pra vocês no vídeo da primeira temporada, que Love Alarm era uma história muito baseada nos 3 personagens principais. Porém, em Love Alarm 2, a gente tem um foco maior na Hyuk-joo e na Gurmi, que são, respectivamente, aí a namorada do Suno e a prima da Jojo. E isso é algo que simplesmente nunca aconteceu em Love Alarm 1, né? Tirando aí
o Dogu, a gente não sabia mais nada de ninguém que não fossem os 3 personagens principais. E a gente só sabia do Dogu porque o Dogu se misturava com a história do próprio aplicativo, do próprio Love Alarm. Agora não, a gente tem todo um enredo da história da Yukjo e do relacionamento dela com o Suno, e a gente tem também todo um desenvolvimento da personagem da Gurmi. E isso me deixa bastante feliz, porque eu gostei muito do trabalho dessas duas atrizes. Eu já conhecia a atriz que faz a Gurmi de Sweet Home, e não sei se eu tô muito louca, eu acho que ela também tá em extracurricular. Vou botar aí na tela se eu tô muito louca ou não. E eu não conhecia a atriz que faz a Yukjo, mas eu gostei bastante do personagem dela, gostei bastante da atuação dela. Espero vê-la em mais e mais doramas. Ela não é uma atriz estreante, pelo que eu vi. Ela debutou em 2016, então já tem aí 5 anos de carreira. Mas ela sempre fez papéis muito pequenos, ela fez pontas. E esse parece ser o primeiro papel mais importante e de mais destaque dela. Então eu espero que seja um papel que abra muitas portas pra ela. A gente também vê em Love Alarm 2 muito mais tempo em tela da história do aplicativo e não apenas do trio principal e das duas coadjuvantes mais importantes. A gente começa a perceber como esse aplicativo aí no tempo do dorama influencia a sociedade, como as pessoas daquela sociedade já estão quase que totalmente dependentes do Love Alarm e como o Love Alarm começou a influenciar em coisas que aparentemente não tinham nada a ver com ele. Antes o que era apenas um aplicativo para você meio que demonstrar o seu amor por outra pessoa ou um aplicativo para você se sentir amado, perceber que existem pessoas que te amam, agora o Love Alarm meio que dita quem são as pessoas famosas da cidade, quem são os grandes influenciadores, quem são as pessoas que você vai seguir, que você vai amar. Porque afinal de contas é mais ou menos aquela mesma ideia de ranking de busca que a gente já viu em www. Quando você vê um termo entre os mais buscados de um ranking de busca, isso faz as pessoas buscarem cada vez mais aquele termo. Então com o Love Alarm a gente vê a mesma coisa acontecendo. Existe um ranking agora de pessoas mais desejadas ali do país. E claro que quanto mais desejada uma pessoa é, quanto mais alta ela está no ranking, mais pessoas vão admirá-la e mais querida ela vai se tornar. A história não se inicia exatamente no final da primeira temporada, então não, a gente não vai ver uma continuação do lançamento do Love Alarm 2 naquela festa. A gente não vai saber exatamente o que aconteceu depois daquele encontro da Yukjo com o Suno, com a Jojo, com o Hyeon, o que pra mim foi muito bom, porque me deu a sensação de que eu não sabia de algo que ia ser contado mais pra frente. Eu gosto de ter esse tipo de sensação. Entretanto, um ponto negativo que eu coloco aqui é a passagem de tempo. Tempo que eu digo, tempo mesmo de data. Eu não sei o que aconteceu, mas fizeram um cálculo péssimo. Ainda bem que isso a gente só se dá conta lá na frente, acho que episódio 4 ou 5. Então acaba não impactando tanto, porque a impressão que eu tive é que quando começa a segunda temporada já tinha se passado uns 2 anos do lançamento do Love Alarm 2. Só que não, a gente tá falando tudo de 2023. A primeira temporada a gente sabe que começou em 2019 e passaram-se 4 anos quando acontece o lançamento do Love Alarm 2. Então a gente já tá em 2023 na primeira temporada. A segunda temporada ela começa de uma forma que os acontecimentos já mudaram. Algumas coisas que eu posso listar pra vocês sem dar nenhum spoiler é, por exemplo, a Jojo já tá agora na faculdade, sendo que no fim do Love Alarm 1 ela ainda tava estudando. O Hyeon, ele já trabalha na empresa que desenvolve o Love Alarm e aparentemente ele já trabalha ali faz um tempo. As cenas que tem dele no escritório, a gente percebe que sim, ele é o mais novo ali do setor, mas ele não chegou ali ontem. E no fim de Love Alarm 1 ele tinha acabado de se mudar pra perto do trabalho que ele tinha acabado de conseguir. Além disso, o relacionamento entre o Suno e o Hyeon é totalmente diferente do relacionamento que eles tinham no fim da primeira temporada. E é algo que eu acredito que demora tempo. Afinal, demora-se para criar um sentimento por alguém, mas também demora-se para transformar ou para até destruir o sentimento que você tem de uma pessoa. Então, meu conselho para você aproveitar melhor aí a sua experiência assistindo Love Alarm é: cai na ilusão que eu caí. Assiste o dorama como se ele se passasse em 2025. Pronto, então você tem de 2019 a 2023 na primeira temporada e a segunda temporada começa em 2025. Acho que vai ser aí uma super evolução para você. Os sentimentos vão fazer mais sentido
sentido com esse espaço de tempo da primeira temporada pra segunda. A última coisa que eu posso dizer pra você que não quer ouvir spoiler da segunda temporada é: eu tô muito contente com o dorama, eu acho que ele é um ótimo dorama sim. Tô muito satisfeita com o desfecho, ele tem um final. Se você é uma pessoa que não gosta de temporada, assim como eu, fica tranquilo, pode ir assistir, porque ele tem um fechamento de história. Ele deixa aberto para uma terceira temporada? Talvez sim, talvez não, talvez com as mesmas personagens, talvez com outras. Eu vou falar mais sobre isso, claro, só na parte de spoiler, mas mesmo que eles criem uma terceira temporada, tá tudo bem. E se eles não criarem, você não vai ficar com a impressão de que você não viu o fim dessa história. Agora eu vou começar com a parte de spoiler, então se você não quer ouvir, se você ainda não assistiu a segunda temporada e nem gosta de spoiler, aqui tá a minutagem pra você ir pro fim do vídeo, escutar só o que eu tenho pra falar de conclusão, mas sem spoiler nenhum. Agora, se você gosta de spoiler ou se já assistiu a segunda temporada, bora continuar. Eu vou dividir essa resenha aqui do mesmo jeito que eu dividi a resenha da primeira temporada. Então eu vou focar em, primeiro, o triângulo amoroso. Segundo, o aplicativo. Terceiro, as minhas impressões sobre o roteiro e se eu acho que vai ou não vai rolar uma terceira temporada. E o que eu espero dessa suposta terceira temporada. Se é que ela vai rolar. Bora lá, triângulo amoroso. E o que eu posso te dizer sobre esse casal é: minha filha, aqui ó, já vou pintar minha cara de vermelho Netflix, já vou pegar minha bandeirinha do Vic, menina, e eu vou pra rua porque é revolução! O roteiro da primeira temporada para a segunda temporada muda completamente. E sinceramente, por conta desse pulo de tempo que o primeiro episódio me deu a impressão, é como se não houvesse ali uma quebra, de repente, do nada, tudo mudou. Como eu disse pra vocês que me deu a sensação ali de que se tinha passado mais ou menos uns 2 anos, fazia sentido o sentimento daquelas pessoas ter mudado. Fazia sentido Sunoo ter deixado de ser o protagonista da história e agora o novo protagonista ser Hye-yeon. E não é apenas porque Jojo escolheu ficar com Hye-yeon no fim da primeira temporada, escolheu dar uma chance pra esse novo amor. É no texto mesmo que a gente vê essa mudança. A gente vê agora Sunoo quase que com uma nota só, que foi a minha crítica na primeira temporada para a personagem do Hye-yeon. Não exatamente para a personagem do Hye-yeon, porque não era um problema da personagem. Mas vocês se lembram que eu disse que Hye-yeon era o garoto sem defeitos. Afinal de contas, ele era o quê? A ponta solta do triângulo, só um coadjuvante. E coadjuvantes não são profundos em Love Alarm. O que a gente vê no roteiro da segunda temporada é que Sunoo meio que preenche esse papel de ser o coadjuvante, uma nota só. Claro, de uma forma um pouco mais profunda, sim, com certeza, porque a gente ainda vê o Sunoo correndo atrás da Jojo, o Sunoo acreditando que ela gosta dele, e o Sunoo tentando dizer pra ela que ela deve ficar com ele. O Sunoo sempre mostrando que ele ainda a ama, tentando recuperar esse relacionamento. Isso, obviamente, é muito mais profundo do que a gente via de profundidade na personagem do Hye-yeon na primeira temporada. Além disso, a gente também tem toda a história do relacionamento de Sunoo com Yukjo, porque, como eu disse antes, Yukjo começa a aparecer nessa segunda temporada. Ela é uma das 2 únicas coadjuvantes que realmente são profundas. Mas mesmo assim, é uma personagem que traz pouquíssima novidade pra história. E dá até pra eu falar pra vocês a mesma coisa que eu falei sobre Hye-yeon na primeira temporada. Sunoo da segunda temporada não tem defeitos. Ele é só um garoto apaixonado que tá tentando voltar com a ex. Se a gente não souber quem ele foi na primeira temporada, se a gente não tiver nenhuma má impressão dele da primeira temporada, o que eu sei que é difícil, porque Sunoo tinha uns comportamentos que davam ranço, mas se a gente conseguir esquecer esses erros dele do passado, ele realmente nessa segunda temporada é o garotinho sem erros. Já Hye-yeon, eu confesso que eu ainda não vi defeitos nele, o que me incomoda um pouco para protagonistas, mas a gente vê um pouco mais da vida pessoal dele, um pouco mais do relacionamento dele com a mãe, a gente descobre o relacionamento dele com o pai, sim, a gente descobre que o pai dele está vivo e o que aconteceu com o pai dele, e a gente descobre também como isso o afetou a vida inteira, como isso fez parte de moldar a personalidade do Hye-yeon, e a gente vê como essa história começa a interferir no Hye-yeon atual. Hye-yeon agora, de uma personagem superficial da primeira temporada, passou a ser uma personagem cheia de camadas, com segredos, que se magoa, que fica bravo, que inclusive chega a terminar o relacionamento dele com a Jojo. Ele passa a andar sozinho, ele passa a ter características de protagonista, a querer coisas. E além disso, eu consigo também argumentar com vocês até
que a minha teoria de como não shippar errado funciona nesse dorama. O que não funciona é eu dizer pra você que isso daqui é uma parte 1, parte 2 de uma mesma história. Não, Love Alarm realmente tem uma temporada 1 e uma temporada 2. São duas histórias diferentes sobre as mesmas personagens. Uma das coisas que eu uso como base na minha teoria de como não shippar errado, e se você não assistiu esse vídeo ainda, clica aqui, vai lá assistir, porque é uma ótima teoria, que continua atual. Eu só tenho aí que aumentar que ela funciona na base de temporada, né? Mas enfim, uma das coisas que eu falo é que existe um obstáculo pra um casal ficar junto. É assim que um casal fica junto. Não pode ser aquele personagem que não tem problema nenhum. E se a gente parar pra analisar a primeira temporada, o grande obstáculo ali é ela ficar com o Suno e não com o Hye-yeon. Hye-yeon é só um personagem qualquer, um aluno do colégio, um menino que já gosta dela, um menino que trabalha no mesmo lugar que ela. Qual que seria o grande problema dela ficar com o Hye-yeon? Nenhum. Já Suno é o garoto mais popular do colégio, que ninguém entende por que ela tá com ele, que ele e ela são pegos traindo o ex-namorado dela, ou seja, tem ali uma complexidade. Já na segunda temporada, a história muda completamente. Qual que seria a grande dificuldade dela ficar com o cara que já a ama? Nenhuma. A grande complexidade é ela ficar com Hye-yeon, é ela ficar com uma pessoa que acredita que ela não o ama, é ela ficar com uma pessoa que nunca vai ter o seu Love Alarm tocado por ela, por algo que ela fez. Ela colocou um escudo no seu celular por conta de uma outra pessoa. E toda a saga da Jojo nessa segunda temporada é tentando se livrar do problema do escudo. E em minuto nenhum a Jojo sente que ela tem que tirar o escudo do celular dela por causa do Suno. Por mais que a gente sinta que ela se abala ainda um pouco quando ela o vê, não é com ele que ela se preocupa e não é a ele que ela acha que ela tá mais ferindo, mais sendo injusta. Sim, ela se culpa um pouco pelas coisas que ela fez contra o Suno, como ela acabou com o relacionamento entre eles e como ela fez com que ele sofresse por conta dela. Mas não tem como comparar esse sentimento de culpa com o sentimento que ela tem por conta do que ela está causando no Hye-yeon. Eu já tinha terminado o vídeo, eu já tinha subido no YouTube programado quando eu me toquei, que eu não respondi a pergunta mais importante para muitos de vocês, que é: por que diabos Jojo ficou com Hye-yeon? E a resposta, gente, é muito óbvia e simples. Ela ficou com Hye-yeon porque ela quis. Ela fez uma escolha ativa. Ela tinha uma lança e ela podia flechar o coração de quem ela quisesse. E ela resolveu que ela ia flechar o coração do Hye-yeon. E num dorama onde claramente as pessoas não sabem o que é o amor, porque o que é o amor? É você amar uma pessoa durante anos e anos e não deixar esse sentimento morrer, assim como o Suno? Ou é você amar uma pessoa independente do que ela sente por você e aguardar o tempo dela, assim como o Hye-yeon? Ou amor é você aguentar uma pessoa amando outra pessoa e não te amando, e acreditar que aquilo um dia vai dar em frutos, assim como a Yeokju. Será que amar é você achar alguém bonito, achar alguém interessante, assim como o Dogu achava a Gumi? Será que amar é só você pensar na riqueza, na fama, no dinheiro de alguém, assim como muitas e muitas pessoas amam o Suno? Ou amar é ser tão obcecado por alguém que chega a ponto de violentar, chega a ponto de matar, assim como o fã da Jojo? Se tudo isso em Love Alarm é amor, e se nada disso é amor, por que o amor não seria uma escolha consciente? Por que todas as formas de amar são válidas e esta não seria? Eu particularmente concordo com o Dogu. Se você escolher alguém que te faz bem para ficar com aquela pessoa, se você escolher fazer o coração daquela pessoa tocar, se você escolher dar o seu amor para aquela pessoa, se isso não for amor, o que é amor? Sobre o aplicativo, a história fica ainda mais profunda. Sinceramente, eu não sei como eles conseguiram, com menos episódios, darem mais tempo na história, mais tempo de tela para a história do aplicativo. A gente vê muito mais casos que mostram pra gente como esse aplicativo está influenciando e prejudicando a sociedade, mas como ao mesmo tempo as pessoas se veem cada vez mais dependentes do Love Alarm. O Love Alarm 2.0 foi lançado e no fim da primeira temporada
temporada eu tinha entendido que ele ia dizer pra você por quem você deveria se apaixonar, mas na verdade não. Ele até diz isso indiretamente, mas o que ele ativamente diz é quantas pessoas no mundo poderão se apaixonar por você. Existe um motivo para essa empresa ter lançado o Love Alarm 2.0 e já a gente entra aí nesse assunto, mas é importante a gente perceber como a empresa está crescendo, está desenvolvendo agora um novo aplicativo, uma nova versão do Love Alarm, mas ao mesmo tempo ela ainda não corrigiu algo básico, que é reconhecer de verdade o que é amor. Desde a primeira temporada a gente vê que o Love Alarm não sabe exatamente o que é amor. Ele consegue reconhecer que o sentimento que existe entre a Jojo e o ex-namorado dela não é amor, é apenas costume. Mas ao mesmo tempo ele não consegue distinguir a possessão de amor, a atração física de amor. A gente vê que muitas e muitas pessoas amam o Suno, mas na verdade elas nem o conhecem. Elas só sabem que ele é um modelo famoso, rico, bonito e assim como não amá-lo. Ao mesmo tempo, a gente tem mais e mais casos de agressores que amam suas vítimas. Inclusive, um caso de assassinato chamado pela polícia de caso Love Alarm. Porque pelas investigações da polícia, ela acredita que a garota foi morta por alguém que a amava e não era correspondido. Isso é amor? E por que será que eles não conseguem corrigir o algoritmo? Eu fiquei me perguntando isso. Será que eles realmente não sabem corrigir o algoritmo e não vão descontinuar o aplicativo porque afinal de contas dá muito dinheiro? Ou será que eles até sabem corrigir o aplicativo, mas não ia vender? Porque imagina um monte de gente descobrindo que na verdade não sabe amar. Um monte de gente descobrindo que na verdade não é amado. Esse tipo de choque seria muito maior do que o choque das pessoas que acreditam que nunca serão amadas. Por exemplo, aquelas pessoas que cometeram o suicídio coletivo na primeira temporada. É um número muito maior de pessoas que hoje se sentem amadas ou que hoje sentem que amam outra pessoa. De repente, você desiludir todas essas pessoas de uma vez, isso não seria interessante para uma empresa. A gente vê nessa história que as pessoas simplesmente não conseguem mais distinguir o sentimento dos outros. Elas não confiam mais nos próprios sentimentos. Elas passaram a ser totalmente dependentes do Love Alarm. Jojo é uma destas pessoas. É dito algumas vezes no dorama que hoje em dia as pessoas não dizem mais eu te amo. Hoje em dia as pessoas não conseguem mais demonstrar os seus sentimentos. Hoje em dia o Love Alarm tem que tocar. E quando o seu Love Alarm não toca, você se sente sozinho. O dorama mostra que hoje em dia as pessoas estão totalmente dependentes daquela informação que tá ali. Totalmente dependentes da opinião do aplicativo para saber quem é que vai amá-las. E olha que bizarro, não é exatamente isso que já acontece na nossa vida hoje? Hoje em dia a gente já é totalmente dependente da tecnologia. Hoje em dia a gente já é também totalmente dependente da opinião de outras pessoas. Da opinião de quem tá na internet, da opinião de quem é famoso e da opinião de empresas de tecnologia que criam algoritmos que aparentemente a gente acha hoje em dia que a gente tá no mundo globalizado, no mundo onde a gente tem acesso a tudo. Mas será? Se a gente tem algoritmos que mostram pra gente cada vez mais o que o algoritmo acha que a gente quer ver, na verdade a gente não tá criando uma bolha, a gente não tá se fechando pro mundo, na verdade a gente não tá parando de ir atrás de todo tipo de informação pra aí sim tomarmos as nossas decisões com as nossas opiniões como base. A gente tá só hoje ouvindo os outros e seguindo. E isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente escutar só uma pessoa falando sobre um único tópico e seguir aquela pessoa cegamente. É algo que me incomoda às vezes aqui nos comentários. Eu normalmente não reclamo de nada. Pera aí que a gente tem que melhorar essa frase, né? Que eu sou a chata do rolê e normalmente não reclamo de nada? Não. Eu quis dizer que normalmente eu não reclamo de gente que fica discordando de mim, porque eu não acho que faz sentido reclamar disso. Opiniões estão aí pra gente concordar ou discordar. Continuando, vocês vão ver que minha frase vai fazer sentido. Continuando. Eu normalmente não reclamo de nada, mas eu acho que esse é o momento certo. É uma coisa que me incomoda quando vem alguém e discorda de mim e ela não discorda com argumentos. Ela discorda porque existe alguém falando algo contra o que ela acredita e ela acha que eu não deveria falar. Porque se eu falar, eu influencio pessoas. É como se eu tivesse o poder do lado daqui de dizer algo e as pessoas simplesmente vão seguir. E a gente precisa sair desse pensamento. A gente precisa sair do pensamento de que quem tá atrás
atrás de uma câmera, quem tá aqui na internet, quem tá criando conteúdo, é um formador de opinião a ser seguido e nunca questionado. Não é isso. Todo mundo, na verdade, é formador de opinião. O fato de eu ligar uma câmera e tá aqui falando pra vocês não faz com que a minha opinião seja mais importante. Faz apenas com que eu seja uma pessoa que começou a espalhar a sua opinião por aí. Só que todo mundo tem o mesmo poder de fazer isso. Quando eu assisto algo, eu tento ver se aquilo faz sentido ou não pra mim. Se eu concordo ou não com aquela pessoa. E se eu concordo, não é porque eu tô simplesmente seguindo o que ela disse. É porque eu concordo. E se eu discordo, eu não acho que ela tem que calar a boca dela e não dizer nada porque ela vai influenciar não sei quantas pessoas que são apenas gados seguindo. Ela tem o direito dela de falar uma coisa e eu de achar outra. Então, por favor, não achem que aqui na comunidade as pessoas que discordam de mim é porque elas não estão sabendo encarar a realidade ou porque as pessoas que concordam comigo, elas não estão pensando. Somos apenas pessoas diferentes. Alguns vão concordar, outros discordar. E é isso que é importante. Cada um continuar pensando por si só, porque o mundo hoje quer que a gente pense igual aos outros. A JoJo passa exatamente por isso. Ela é atacada por um stalker que era fã do seu perfil de ilustrações e que começa a achar que aquele perfil tá guiando a vida dele, tá dando instruções sobre como ele deve viver. Em momento nenhum a JoJo fez isso. Ela apenas tinha um perfil de ilustrações para ela fazer as suas ilustrações e colocar para fora, quase como o meu canal no YouTube. Só que quando dá errado, quando aquela pessoa que segue ela cegamente se toca de que não deveria estar fazendo isso, que deveria estar pensando na sua própria vida, com suas próprias ideias, ele a ataca. E a resposta que a gente vê da sociedade é que a culpa é da JoJo, porque ela expressou a opinião dela sobre algo, quando não é. A culpa é do agressor que não pensou. JoJo então precisava ficar calada porque existem pessoas que vão seguir você cegamente? Pra mim isso ainda é um pensamento muito estranho, mas é um pensamento que vem ficando mais normal a cada dia e isso assusta. E o último tópico é roteiro, temporada, que eu acho que vem por aí, enfim. Como eu disse durante toda essa resenha, eu acho que o roteiro evoluiu sim. Eu acho que o roteiro conseguiu mostrar mais coisas dessa história pra gente e, pasme, com 2 episódios a menos. Pontos negativos pra mim do dorama, a passagem de tempo é péssima. Se alguém ficar preso nesse negócio de que toda a segunda temporada se passa em, no máximo, 5 meses, ela torna-se sim absurda, porque é uma mudança de comportamento absurda de todas aquelas personagens. Não é possível que levou 4 anos a primeira temporada e a segunda leva apenas 5 meses. Outras 2 coisas que eu acho que não foram bem desenvolvidas nesse roteiro da segunda temporada é a JoJo consegue fazer as pazes com ela mesma. É uma cena muito linda, mas eu gostaria que esse relacionamento com ela mesma tivesse mais tempo de tela. Assim como o relacionamento do Suno com o Ryeon. Meio que do nada eles estavam naquela cena da escadaria. Que ainda assim é uma cena muito triste, ainda assim a gente vê que eles estão começando a retomar esse relacionamento, mas começando por quê? Como que foi a primeira conversa? Disso eu realmente senti falta. E infelizmente nem uma coisa e nem a outra a gente pode esperar solução lá numa terceira temporada, se é que ela vai existir. Primeiro porque a história tá sim fechada. Pelo menos fechada naqueles moldes coreanos de doramas que tem final, mas deixam aí um gostinho de quero mais. E se existisse uma terceira temporada, eu acho pelo menos que faria muito mais sentido ser uma temporada sobre outras pessoas, outras personagens, outras pessoas dessa sociedade que está sendo manipulada, controlada pelo Love Alarm. Aí sim, eu acho que ainda tem como criar muita história e muita história interessante. Ainda tem muito para se explorar sobre esse aplicativo. Por exemplo, a versão 2.0 realmente vai ser descontinuada? Mas e a versão 1.0? Ela não vai ser corrigida? O algoritmo não vai ser melhorado? Porque assim, particularmente, eu discordo do Doku e concordo com o Brian Cho, que é o irmão dele. A versão 2 não é o grande problema. O grande problema do dorama é a versão 1.0. É essa ideia que beira o doentio de um algoritmo dizer quem ama e quem não ama, o que é e o que não é amor. É esse o aplicativo que fez com que tantas pessoas se sentissem sozinhas. É esse aplicativo que fez com que tantas pessoas acreditassem que amavam alguém e na verdade aquilo nunca foi amor, apenas violência. O aplicativo 2.0 pra mim realmente foi uma tentativa de solucionar o problema do 1.0. A ideia do Brian Cho
Jojo faz sentido. Você tentar mostrar para pessoas o número de pessoas em potencial que existem e que podem amá-las. É dar esperança para pessoas que se sentem completamente sozinhas. Eu fiquei feliz de verdade de ver que o Dogu não tinha morrido e também de ver que ele não estava envolvido com esse desenvolvimento durante esses 4 anos do Love Alarm 1, que eu acho tão problemático. Não é dito isso nestas palavras no dorama, mas eu acho que fica claro que ele tentou mesmo o suicídio, sobreviveu e ficou em coma nos últimos 4 anos. Mas eu acho que uma pergunta que seria bem interessante a gente ver numa próxima temporada é: Dogu, agora que sabe o que aconteceu com sua criação, agora que ele percebe que a criação dele pode ser uma arma, será que ele vai descontinuá-la? Será que ele vai se dedicar em consertá-la? Eu acho que foi o Alessandro, que é membro aqui do canal, se não for o Alessandro, foi o Manu, mas eu acho que foi o Alessandro, que me disse que, na verdade, as temporadas 1 e 2 já contemplam toda a história do Webtoon. Sim, porque se você não sabe, Love Alarm é baseado em um Webtoon de mesmo nome. Eu ainda não encontrei pra ler. Nem mesmo em inglês. Acho que só existe em coreano. Seria uma maravilha ter isso aqui no Brasil, né? Alô JBC, alô aí Comic Zone, alô Pipoque Nanquim, alô Panini, alô Intrínseca, que ama dorameiros. É que a Intrínseca não faz quadrinho, né? Mas podia fazer. Alô, meu povo, vamos trazer esse Love Alarm pro Brasil? Já joguei aí a sementinha. Mas o que eu ia dizer é só se as roteiristas agora fizessem um roteiro original, o que eu sempre acho muito arriscado. Mas repito, ainda tem muita coisa pra se criar em cima desse aplicativo. E pra terminar, a última coisa que eu quero falar pra vocês, e agora a galera do Não Spoiler já voltou pro vídeo, é sobre a dublagem. Hoje o Davi me pediu lá no Instagram pra não esquecer de falar de dublagem aqui no vídeo da 2ª temporada. Porque segundo o que ele me contou, a dublagem de Love Alarm foi feita pelo mesmo estúdio que fez a dublagem de Primeira Vez Amor. E no vídeo de Primeira Vez Amor eu falo as minhas impressões sobre a dublagem e eu faço algumas críticas que realmente eu achei que foi um pouco de descuido, de talvez desinformação, mas também de não ir procurar a informação. Estou falando mais especificamente de pronúncia de nomes. Sim, parece uma coisa banal, mas não é. Quando a gente está fazendo a dublagem, a adaptação de algo que é falado numa outra língua, não dá pra gente querer pronunciar do jeito que for. Minha crítica maior foi a falta de pesquisa em Primeira Vez Amor de algo básico como o nome da Hong-yi, que virou Sônia, porque a pronúncia estava errada, ainda colocaram o invocativo A como se fosse o nome da menina, assim, não teve pesquisa. Já em Love Alarm eu vi muita evolução sobre isso. Primeiro, o nome da Jojo tá como Jojo e não Jojo. Na verdade, eu escutei apenas uma personagem chamando ela de Jojo. 2, não americanizaram, europeizaram o nome do pessoal. Ela não virou Jojo Kim, e sim Kim Jojo, o que pra mim é muito importante, porque se eu for pra lá, meu nome não vira Gerino Manuela. Então, quando traz pra cá, não dá também pra gente querer jogar a nossa cultura em cima até do nome da cultura do povo. Outros nomes também que não são muito fáceis também estavam muito bem pronunciados, porque vamos ser justos, né? Suno e Jojo, gente, qualquer um fala. Agora, Gurmi, Yokdo e principalmente Hyeon não são nomes assim tão fáceis da gente pronunciar, principalmente se você tá se baseando em romanização, que é uma porcaria, só serve pra prejudicar a gente a falar o nome direito. Existiram sim erros, como o nome do Dogu, que virou Deokigu, e Ligarai, que na verdade é Iganre, mas a gente vê que é tudo erro de romanização. Mas são erros pequenos, nada que contratarem um professor de coreano pra dar uma consultoria ali nos primeiros episódios não ajude. E é bem capaz que na verdade eles já tenham feito isso e tenham apenas passado alguns nomes, é normal. Além disso, eu gostei muito da interpretação dos atores dubladores. Eu dei uma olhada nos episódios 1 e 2 e eu só achei que às vezes o ator que faz o Hyeon dá um tom meio inocente na voz, e a gente sabe que o Hyeon é uma personagem que não é inocente, na verdade ele é a mais madura de todas as personagens ali daquela história. E grito, né, gente? Assim, grito é um negócio que a dublagem tem que desenvolver. Que não dá pra gente ver aí o Suno brigando e querendo saber o que é o escudo, dizendo: o que é esse escudo? Fica muito anime de lutinha, né? Me dê sua força, Pegasus! Mas tirando esses momentos assim, que eram muito esporádicos, eu gostei da interpretação de todo mundo. Principalmente da dubladora da Yukjo. Ela é muito natural, de verdade. Enquanto algumas frases ainda tinham meio que aquela sensação de dublagem em outras personagens, eu não vi uma única cena dublada da Yukju que eu não gostasse do que eu tava ouvindo. Então, minha filha dubladora, eu não sei quem é você, mas você está de parabéns, viu?
E no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado também da segunda temporada, assim como eu, que tenha sido prazeroso você assistir. Se não foi, ai gente, tudo bem, temos o direito de discordar, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, compartilhar e se inscrever no canal, pra gente ter aí 120 mil inscritos e fazer essa live da vitória, essa live da madrugada, essa live da loucura. Loucura não vai ter, gente, que eu sou bem careta, mas enfim. Não deixa de me seguir lá no Instagram pra gente continuar em contato durante a semana. E agora, aqui do lado, vai aparecer uma playlist com todas as resenhas que eu já fiz de doramas que estão disponíveis na Netflix. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia na Pó!